Sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para você conhecer um pouco das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também para a gente conversar um pouquinho sobre o que acontece no cenário da educação. Quem também está por aqui é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thaís, bom dia a todos que nos acompanham, não é? Muita coisa nessa segunda semana de novembro para a gente tratar, principalmente no âmbito do Conselho Nacional de Educação. E a gente vai falar, professor, sobre essa pauta da reunião do CNE um pouquinho mais para frente no nosso programa. Mas eu queria começar falando sobre um evento que a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e a Cátedra da Educação Básica do IEA promoveram na semana passada sobre os resultados do IDEB 2019. Quando a gente fala sobre esse tema e sobre qualidade da educação, não tem como não falar sobre formação do professor. A gente já discutiu sobre isso em outros programas, mas é um tema que a gente precisa voltar sempre, e também foi um tema que surgiu entre as perguntas do público nesse evento. O senhor, inclusive, foi relator tanto da formação inicial quanto da formação continuada de professores no Conselho Nacional da Educação. Então, eu queria saber do senhor, qual que é a importância de se investir nessas formações para que as nossas crianças possam aprender mais? Pois é, Thaís, na reunião passada, no evento promovido pelas duas cátedras, eu estava, como muitos outros, acompanhando, mas terminou surgindo durante o debate uma pergunta para mim sobre a questão das diretrizes curriculares nacionais de formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, pelo fato de eu ter sido relator de ambas as matérias no Conselho Nacional de Educação. Mas antes de falar propriamente dessas DCNs, eu queria chamar a atenção das universidades para dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, tem um estudo do INEP mostrando o desempenho, não é, o fluxo escolar, não é, acadêmico dos alunos das licenciaturas que ingressaram em 2010. E o INEP saiu acompanhando esses alunos até 2016, quando, na prática, eles já deveriam ter concluído os seus cursos. E os dados que foram observados, verificados pelo INEP, são bastante preocupantes. De cada 100 alunos que ingressou, né, de cada 100 que ingressou em 2010, no curso de pedagogia, cerca de 49 abandonaram o curso. De cada 100, 49, ou seja, uma evasão de 49%. Na formação de professores de química, que é minha área, né, de cada 100, 62 abandonaram o curso. Quer dizer, uma evasão de 62%. A pior situação é a de física, com mais de 70% de evasão. Isso não muda muito se você olhar a universidade pública ou privada, se você analisa do ponto de vista presencial ou por EAD. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem aí um problema muito sério de evasão, de abandono nos cursos de formação de professores. Isso não é de agora. Eu me recordo que desde a década de 90, quando eu fui pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Pernambuco e presidi o Fórum de Pró-Reitores de Graduação, naquela oportunidade, eu coordenei um estudo sobre evasão nos cursos de formação de professores. E esse percentual já era o mesmo que nós estamos observando agora. Ou seja, mais de 30 anos se passaram e nada mudou nesse aspecto, do ponto de vista da eficiência desses cursos. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção das universidades, veja, o primeiro tem tudo a ver com as universidades, né? Porque é a formação de professores, a formação inicial, e quem forma são as universidades, então, e são esses números de eficiência baixíssimos, né, que a gente tem. O segundo ponto tem a ver com o fato de que agora o Brasil tem uma base nacional comum curricular, né, em que, de certa maneira, coloca todas as aprendizagens essenciais
que todos os alunos precisam desenvolver ao longo de toda a educação básica. E, no desenvolvimento dessas competências, estão previstas, né, aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que são, como eu disse, essenciais para se viver no século XXI. Então, precisávamos, e foi por isso que nós fizemos essa relatoria, essas novas DCNs de formação de professores, para poder dialogar com a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, da creche ao ensino médio. Então, cabe agora às universidades, no meu entendimento, se debruçarem sobre essas novas DCNs, principalmente a formação inicial. E isso é importante por quê, Thaís? E a todos que nos acompanham. Porque de todos os fatores que contribuem para melhorar a aprendizagem escolar, que é certamente o maior dos desafios da educação básica nesse país, o mais importante é a qualidade do professor, a boa formação do professor. Obviamente que existem outros fatores que impactam, não é? Como a gestão escolar, como a questão da infraestrutura, mas todos os estudos mostram o seguinte: sem um bom professor bem formado, né, a gente não consegue avançar na magnitude que, principalmente, o Brasil precisa. Só lembrando, né, de cada 100 que concluem o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática, né? Isso inclui escolas públicas e particulares. Então, vamos investir na formação de professores, mas não na mesma formação que nós dávamos no passado. Tem que ser uma nova formação, uma formação que dialogue com a BNCC, né? E, por essa razão, as nossas diretrizes, elas se sedimentam, né? Tem como pilar, são 3 pilares, na verdade, que é o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Quer dizer, conhecimento, prática e engajamento são os 3 pilares que norteiam, né, a nova formação de professores. E para cada uma dessas dimensões, para cada um desses pilares, nós construímos um conjunto de competências específicas e habilidades que todos os alunos de licenciatura vão precisar desenvolver ao longo do seu curso, né? Nós também, no sentido de enfrentar a questão da fragmentação curricular, tema que a professora Bernadette Gatto, que participou, inclusive, conosco, né, desse evento das 2 cátedras, ela é uma importante, talvez uma das mais importantes especialistas na formação de professores. Ela já tem um estudo de mais de 10 anos, e nada mudou também, sobre a fragmentação dentro das universidades, onde a área da pedagogia não dialoga com as licenciaturas diversas. Então, isso compromete fortemente a prática profissional dos futuros licenciandos. Um outro ponto também que é notório, né, na formação atual é o hiato com a educação básica. Então, ou seja, não há um diálogo permanente entre a educação superior e a educação básica. E para o enfrentamento dessas 2 situações, da fragmentação curricular e desse hiato, nós propusemos para o primeiro o que nós chamamos de unidades integradoras da formação de professores. Quer dizer, você ter um ambiente dentro da universidade, que poderia ser chamado de instituto, caso assim a instituição de ensino superior deseje, né, de formação de professores que reúne todos aqueles professores das diferentes áreas do conhecimento vinculados à formação para trabalharem juntos, no sentido de desenvolver a interdisciplinaridade, né, promover a prática docente, né, de uma maneira mais articulada e, ao mesmo tempo, na perspectiva também, mediante convênios com as redes de ensino, as instituições de ensino superior poderiam e deveriam, na verdade, convidar, selecionar, né, professores da educação básica para trazer a sua experiência prática para o futuro professor, né? Então, a gente integrar mesmo, não é,
a parte prática lá da educação básica com a formação teórica, né? Então, isso vai ser muito importante. Há uma perspectiva, pelo menos eu fui procurado pelo Ministério da Educação, eles estão elaborando um edital para apoiar iniciativas que, de alguma maneira, possam traduzir essas diretrizes da formação inicial. As diretrizes da formação continuada, elas foram homologadas agora, menos de um mês. Então, o MEC, juntamente com a CAPES, deve editar um edital para a formação inicial, que tem tudo a ver com as universidades. Então, a gente espera que, de alguma maneira, as universidades possam responder positivamente na perspectiva de mudar a sua prática de formação de professores, que seja uma nova prática, capaz de dialogar com a educação básica, de fato, colocar a prática no chão de escola, do ponto de vista de não ser uma formação extremamente teórica, né, em que o aluno, eu dei aula na Universidade Federal de Pernambuco durante 36 anos. Em uma boa parte desses anos, eu me dediquei às licenciaturas. E era muito frequente os alunos me perguntarem: professor, em que momento eu vou aprender a dar uma aula? Né? Essa pergunta sempre foi trazida, né, ao longo de todos esses anos. Os alunos não têm um ambiente onde eles desenvolvem a prática. E não pode ser no estágio, já no final da formação. E o pior, esse estágio também, como mostrou Bernadette Gato, também não funciona, é um faz de conta em geral. Né? Quer dizer, e é por essa razão, nas novas DCNs, nós colocamos que a prática deva começar já no primeiro ano das atividades da formação desse futuro professor. Ou seja, são 800 horas dedicadas à prática, né, e esperamos que, de alguma maneira, a gente possa introduzir, de fato, e não só no papel, a prática como um elemento central, e por isso que nós colocamos como uma das dimensões fundamentais para essa formação. Então, agora, o próprio INEP está encarregado de elaborar um instrumento capaz de medir se, de fato, esses licenciandos formados pelas instituições de ensino superior estão desenvolvendo essas competências. Né? Portanto, vai ser um novo instrumento de avaliação, um novo ENAD específico para a formação de professores. E um detalhe, uma pergunta que me foi feita durante o evento era sobre a 2/15, que foi uma resolução também que tratava desse assunto, mas que não incluía, óbvio, até porque a BNCC ela foi homologada em 2017, a parte da educação infantil e do ensino fundamental. Em 2018, a parte relativa ao ensino médio não tinha como, a 2015, incorporar as premissas e todos os princípios da educação integral postos na BNCC. Então, aí alguém perguntou, e a 2015? Não, nós consideramos que era preciso considerar, portanto, o esforço feito até aqui pelas universidades. Elas não precisam revogar todo esse esforço. Elas precisam, sim, dentro de 2, 3 anos, implementar as mudanças necessárias para dialogar com essas novas diretrizes curriculares nacionais. Portanto, nós não temos muito o que esperar, é começar de imediato a fazer, porque se nós não mudarmos a formação dos professores, nós não vamos mudar a qualidade da educação básica. Não é o único fator, volto a dizer, mas é certamente o fator mais importante, principalmente para melhorar a aprendizagem escolar dos estudantes. E para finalizar o nosso programa, professor, como a gente citou lá no início, de hoje até quinta-feira, o Conselho Nacional da Educação volta a se reunir. O que o senhor pode adiantar para a gente em relação à pauta que vai ser discutida nessa semana? Olha, Thaís, vai ser uma semana, é a penúltima reunião do ano, né? Vamos tratar de temas muito relevantes para a educação brasileira, tanto a educação básica como para o ensino superior. Né? Na terça-feira, amanhã, portanto, né, nós vamos ter o deputado Rigoni, que é o relator do Fundeb, né, agora nesse novo momento. Né, vamos ter também uma discussão bastante importante do ponto de vista
da avaliação do ensino, da educação no Brasil. E no dia de hoje, né, na segunda-feira que estamos começando, vamos ter as reuniões das comissões e vamos tratar de temas muito importantes, como as diretrizes nacionais para avaliação da educação básica, né? Como nós sabemos, o INEP tem o interesse, a vontade de já fazer um Enem seriado a partir do próximo ano, 2021, né? Então, precisamos discutir isso daí. Vamos ter também uma reunião sobre a criação e a proposição de redes de cooperação para as políticas públicas educacionais. Eu sou presidente dessa comissão e ela vai ser muito importante para estimular a estruturação, a criação e o desenvolvimento de redes de cooperação. Vamos tratar também das diretrizes dos cursos de pedagogia, porque elas precisam ser modificadas com as novas DCNs da formação de professores. Então, esse é um tema, eu faço parte dessa comissão, e vamos tratar também do novo ensino médio, né? Eu acho que está bastante atrasado, né? A gente sabe que atrasada a implementação desse novo ensino médio, o MEC precisa assumir mais o seu protagonismo nesse sentido, e vai ser uma reunião muito importante, porque vai não só ter a presença do Ministério da Educação, mas do próprio CONSEB, né? A gente sabe que o ensino médio é de responsabilidade dos secretários estaduais de educação e também dos conselhos estaduais de educação, que têm um papel muito importante nessa questão da implementação do novo ensino médio. Então, essas são algumas das reuniões das comissões, tem outras reuniões, como a questão da pedagogia da alternância, né, a questão dos cursos de medicina, a gente vai tratar também desse tema, isso no âmbito da Câmara de Ensino Superior, ou seja, vai ser uma semana extremamente produtiva, pelo menos esperamos, tem uma pauta densa e que é importante para a educação brasileira. É isso aí, professor, e na próxima semana a gente conversa sobre os desdobramentos dessas reuniões. O nosso panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor, obrigada por mais essa conversa. Thaís, sou eu que agradeço, desejo uma semana plena de felicidade, saúde para todos que nos acompanham e até a próxima semana. E se você quer saber um pouco mais sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também em nosso canal no Telegram. Na próxima segunda, a gente se encontra aqui novamente para mais um Panorama da Educação. Até lá!